Olá pessoal, meu nome é Fabrício e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre conversão de registros ou então conversão de metadados. Eu sou formado em biblioteconomia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, tenho mestrado em ciência da informação também pela Unesp e o doutorado também pela Unesp, e a conversão de registros é um dos temas que eu estudei durante a minha formação. Ainda na graduação, eu estudei o controle de autoridade, comecei a abordar um pouquinho os formatos MARC 21 para dados de autoridade e outros padrões de metadados baseados em XML. No mestrado, eu me interessei bastante sobre o tema conversão de registros e fui estudar especificamente a conversão de registros para o formato MARC 21 a partir de dados em XML. E durante o doutorado, eu saí um pouco da parte de conversão de registros e fui estudar um pouco a publicação desses dados utilizando tecnologias de linked data, que não deixava muito de ser uma conversão de dados, mas tinha outra proposta, tinha outro objetivo. E a conversão de dados ou conversão de metadados é um tema que eu gosto bastante, é um tema com o qual não estou trabalhando atualmente. Atualmente eu sou bibliotecário aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mas na parte administrativa, na parte de gestão de um setor da biblioteca universitária. Mas esse tema da conversão de metadados é um tema que me interessa bastante e que, mesmo não estando pesquisando nem trabalhando na prática atualmente com essa temática, é um tema que eu procuro acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo dito, o que está sendo discutido e quais tecnologias estão sendo usadas para esses processos de conversão. Então, o tema conversão de dados, ou então conversão de metadados, ou então conversão de registros, por que é importante tratar dele dentro da biblioteconomia e mais especificamente dentro das disciplinas de representação da informação, representação descritiva, ou então representação temática? Bom, a conversão de metadados, ela é um tema que acontece muitas vezes pode acontecer muitas vezes durante a prática profissional, em diferentes situações. Então, por exemplo, em projetos que envolvam a migração de um sistema automatizado de gestão de biblioteca, de uma marca, né, de uma empresa para outra, ou então a migração dos dados que estão no sistema de biblioteca para um repositório institucional ou para uma biblioteca digital, ou então a coleta dos dados que estão em outro sistema para trazer esses dados para dentro do sistema da biblioteca, ou então para dentro de um repositório, a disponibilização dos dados da instituição, né, os dados das bibliotecas da instituição na web, com vários outros formatos, várias outras possibilidades de acesso. Tudo isso, pessoal, envolve a conversão dos dados, né? O que seria essa conversão? Seria você pegar os dados em um formato de origem e transformá-lo em outros formatos para atender outras finalidades. Então, a gente pode ter, por exemplo, os dados num formato específico de um software e a gente precisa que esses dados estejam no formato MARC 21, por exemplo, para que eles possam ser incorporados dentro do sistema de gerenciamento da biblioteca. O processo de fazer essa transformação é a conversão dos dados, é a conversão dos metadados. Tá? Muitas vezes chamado de migração e vários outros nomes que a gente encontra aí na literatura, tanto na área das pesquisas quanto dos relatos de experiência. E é importante que o bibliotecário, o profissional da informação que esteja trabalhando com esses dados nessas instituições, conheçam muito bem quais dados estão sendo tratados naquele processo de conversão, para que a conversão ocorra da melhor forma possível. Porque a esse ponto do curso, né, com o conteúdo que vocês já abordaram até então, eu acredito que vocês já têm essa noção de quão complexo são os dados bibliográficos que a gente tem nos catálogos das instituições. Um catálogo não é uma mera lista de livros, não é uma mera lista de informações sobre os materiais que estão disponíveis no acervo. Um catálogo tem uma série de dados que estão internamente relacionados entre si. Então, por exemplo, um ponto de acesso que está lá no campo 700 do registro MARC 21 é diferente de um campo de acesso que está lá no campo 100 do registro MARC 21. Mas dependendo da situação, você pode tratá-los como sendo pontos de acesso que representam pessoas que têm a mesma função dentro do recurso. Mas pode ser que não, dependendo do contexto. Então, os dados bibliográficos que a gente tem nos catálogos, por exemplo, são dados bem complexos. Então, o profissional que está trabalhando nessa conversão, por exemplo, para pegar os dados lá do outro sistema para transformar para MARC 21, ele precisa ter conhecimento dessa complexidade dos dados para que ele consiga fazer um bom trabalho. Porque se ele não tiver esse conhecimento, o que vai acontecer? Você vai ter uma informação que vai para um campo errado,
você vai ter uma informação que vai ser perdida durante esse processo de conversão, e você vai ter que depois ter um retrabalho para realimentar o seu sistema, para retrabalhar esses dados, para dar conta dessas perdas que aconteceram ali no processo de migração. Tá? Esse processo de conversão, ele envolve várias etapas. Algumas etapas são mais, digamos, de planejamento, e outras etapas são mais de execução, mais práticas. Entre as etapas de planejamento, a gente tem as etapas de você fazer o mapeamento dos dados. Então, você vai ter que verificar no seu padrão de origem, lá na fonte dos seus dados, como estão aqueles dados, quais padrões de metadados estão sendo utilizados para representar aqueles dados. Você vai ter que mapear para o seu padrão de destino. Então, você tem lá no seu sistema X a informação sobre o título do recurso informacional no campo A. E você quer trazer aqui para o formato MARC21 para o campo 245, subcampo A e subcampo B, porque você vai ter o título e o subtítulo. Então você precisa estabelecer essa correspondência entre os dois padrões com os quais você está trabalhando. Uma conversão que é muito comum, né, que a gente vê em vários sistemas, tanto para entrada quanto para saída de dados, é de MARC21 para Dublin Core, ou então de Dublin Core para MARC21. Esses padrões mais conhecidos, a gente já encontra o mapeamento deles pronto. Então, outras pessoas já estabeleceram essas correspondências. Então, você vai verificar, por exemplo, que os mapeamentos de MARC21 para Dublin Core vão indicar que o metadado DC Title, que corresponde ao título, tem como equivalente o 245, subcampo A, e também o subcampo B, no formato MARC21. Para outros padrões, como os padrões usados localmente no sistema da instituição, vai ser o profissional que está trabalhando ali que vai precisar fazer esse mapeamento, que vai precisar estabelecer essas correspondências entre os dados. E quanto mais ele conhecer os dados, mais ele conhecer os padrões de metadados, melhor esse processo de conversão vai poder acontecer. Menores serão as perdas e os dados sairão mais precisos no final de todo esse processo, tá bom? Então essa é a importância e o motivo pelo qual nós, bibliotecários, precisamos conhecer sobre conversão de registros, conversão de metadados. E especificamente dentro da catalogação, que é a disciplina em que a gente desenvolve esses conhecimentos sobre como os dados de um catálogo são registrados, quais são os padrões por trás desses dados, é que esse conhecimento profundo é desenvolvido. Tá? Então, a partir desses conhecimentos da catalogação, o profissional vai conseguir avaliar quais são os melhores caminhos para indicar para aquela conversão. Tá bom? É importante também que o profissional conheça não só o conteúdo dos dados, mas o padrão de metadados. Né? Então, eu tenho que conhecer muito bem quais são as tags, quais são as etiquetas, campos e subcampos do formato MARC21, por exemplo, para que minha conversão para MARC21 seja bem sucedida. Se eu conheço apenas os campos básicos, pode ser que eu perca alguma coisa durante essa conversão. E o mesmo vale para outros formatos. Tá? Então, se eu vou trabalhar com Dublin Core, eu tenho que conhecer muito bem o Dublin Core para saber qual que é o melhor lugar para destinar aquela informação que vai estar sendo trabalhada ali na minha conversão. E há um terceiro ponto, né, além do conteúdo, né, dos dados em si, do padrão de metadados, que os bibliotecários precisam conhecer, não de forma tão aprofundada, mas de forma suficiente para conseguir trabalhar de forma multidisciplinar, que são as tecnologias que estão disponíveis para a conversão de dados. Então, se eu estou trazendo os dados lá do meu sistema X para dentro do meu sistema de biblioteca, nesse processo de migração, eu vou depender de tecnologias para fazer esse transporte dos dados, né? Essa conversão dos dados e essa movimentação de um dado para o sistema para o outro. Não é a função do bibliotecário conhecer a fundo essas tecnologias, né? Nossa função é conhecer os conceitos que estão sendo tratados ali, ter uma visão geral de como tudo aquilo funciona e conseguir conversar com outros profissionais que conheçam aquelas tecnologias. Se o bibliotecário conhecer isso, se o bibliotecário conseguir tratar na prática com aquelas tecnologias, vai ser ótimo. Mas se ele não conseguir, se ele não tivesse conhecimento, ele tem que saber minimamente conversar com quem tem esse conhecimento. Então, o bibliotecário precisa entender os conceitos de tecnologia, das tecnologias, né, principalmente as tecnologias envolvidas na conversão de dados, quais são as linguagens mais comuns, quais são as ferramentas mais comuns, para conseguir conversar com aquele profissional de TI que vai estar fazendo a execução da conversão ali na prática. Então, o bibliotecário tem que sentar em conjunto com o profissional de TI e explicar o que ele quer dizer quando ele fala que a informação que está lá no metadado DC Title do Dublin Core vai ser passada para o subcampo A
ou então para o subcampo B do formato Mark 21. Então ele vai ter que explicar, olha, se lá tiver uns 2 pontos, que é um indicativo de que há título e subtítulo, a partir dos 2 pontos você coloca no subcampo B e o que tiver antes dos 2 pontos você mantém no subcampo A. Então esse tipo de explicação o bibliotecário precisa fazer e também repassar para esse profissional de tecnologia. A partir do momento que ele conhece o linguajar, conhece alguns dos conceitos, né, dos termos utilizados por esse profissional da tecnologia da informação, essa conversa vai fluir de forma muito melhor. Vai ser muito mais proveitoso esse processo. O profissional de TI vai entender melhor o que o bibliotecário quer dizer e o bibliotecário vai conseguir explicar melhor o que ele quer e ao final desse processo a conversão vai ser mais bem sucedida, podemos dizer dessa forma. Tá? Então, espero que essa conversa rápida aqui tenha instigado vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre a conversão de registros ou então a conversão de metadados. É um tema muito interessante, é um tema que muitas vezes a gente não consegue tratar durante a nossa formação enquanto aluno da graduação. Não é um tema que você encontra muitas explicações na teoria, porque é um tema que ocorre mais na prática e depende muito daquelas características locais da sua situação. Então, às vezes, é só você que vai ter que fazer aquela conversão. Então, só você vai estar passando por aquela situação. Claro que a gente tem algumas teorias, alguns conhecimentos que são gerais, mas cada situação é muito particular. Então, eu espero que tenha instigado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre esse tema e se um dia vocês se depararem com uma situação na prática de vocês que exija a conversão dos metadados, vocês se lembrem que é necessário conhecer as coisas, conhecer muito bem os dados, conhecer muito bem os padrões de metadados que estão sendo trabalhados nessa situação e conhecer também as tecnologias para conversar muito bem com os profissionais da tecnologia que estão trabalhando com vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa nossa conversa rápida. Abraços e até a próxima.